Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos aguardar o pessoal entrar aqui. Dani Bruno, Pastor Cláudio. Nessa live vamos conversar um pouquinho sobre um testemunho e em questão dessa nossa vida espiritual, que é tão importante como qualquer outra vida que nós temos aqui na Terra. Vamos aceitar o nosso convidado de hoje, Pastor Cláudio. Sejam bem-vindos. Pastor Cláudio. Tudo bem, Pastor Cláudio? Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Como é que o senhor está? Tudo bem. Me ouve bem? Tudo bem, estou ouvindo, tudo certo. Olha quem está aqui no meu gabinete. Como? Não, tá guardado aí do seu ladinho. Saudade do senhor, de vocês todos aí. Ó, aqui tem que guardar e ficar bem, meu amigo. Meu Muito Deus, bem. pastor. Está aqui. Do ladinho do senhor. Está aqui do meu lado. Já leu todas as cartas? Leio uma por dia, mas já li várias, estou guardando, está tudo guardado. Tá bom, entendi. Muito bem. Então, pastor Cláudio, eu convidei o senhor para falar um pouco sobre sua trajetória cristã, falar um pouco do seu testemunho. Fique à vontade para o senhor se apresentar ao pessoal aí, os ouvintes, e falar um pouco sobre a sua vida, sua trajetória aí, até hoje. Paz são meus irmãos, sou o pastor Cláudio Ribeiro e tenho a imensa alegria de estar participando dessa live especial e é com muita satisfação que aceitei esse convite do meu querido Bruno, eu chamo de Bruno, né? Danilo, que para mim é um filho, Danilo para mim é um filho, não somente foi uma ovelha e tem sido para mim, essa é a consideração, mas Danilo para mim é um filho. Então participar dessa live é uma honra muito grande e eu quero aqui dedicar a todos os seus seguidores a paz do Senhor Jesus e com muita alegria estar aqui participando para contar um pouco da minha história. Eu tenho uma trajetória de vida, Danilo, que digo que sou muito feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz, justamente porque a minha infância foi toda ela voltada à preparação para o pastorado. Eu sou filho de uma mãe que, na época, tinha o conhecimento do Evangelho, mas o meu pai não. Ele sempre era muito rústico em relação ao conhecimento do Evangelho. Por isso, todo aquele conhecimento bíblico que a minha mãe tinha, ele sempre contestava, justamente pela falta de conhecimento do Evangelho em si. Então, vivi nesse conflito do meu pai tendo um certo conhecimento religioso e minha mãe tendo um outro conhecimento, principalmente uma base bíblica para o contexto Jesus em si. E dentro desse contexto, casualmente se conheceram minha mãe de uma descendência de pele branca e meu pai de uma pele negra. Você sabe que para a cultura da época foi um choque. E aí eu sofri na época uma batalha muito grande, porque para a sociedade da época minha mãe sofreu uma pressão muito grande e vivi dentro desse conflito, porque na época que eu nasci com 1,2 kg. Eu falo isso
não é para engrandecimento, é só como um testemunho mesmo. 1 quilo e 200 gramas. E eu ouvi críticas dizendo, não, essa criança não vai funcionar, essa criança não vai continuar crescendo, essa criança não vai sobreviver, porque é muito pequena, nasceu com muita dificuldade, e literalmente eu pensei em mim mesmo que eu não conseguiria crescer ou sobreviver, porque realmente era bem pequeno. Mas minha mãe fez um pacto com Deus. Apresentou aquele pequeno bebê nas mãos do Senhor e diz, eu estou entregando esse bebê para ser pastor. Então, entregou-me para o Senhor Jesus. E a partir daí, eu percebi que o conflito social, esse conflito racial, que acirrou desses bastidores, Jesus foi me dando vitória. Foi me dando vitória e me colocou dentro de uma capacidade de entender que o Senhor, Deus, Ele escolheu o ser humano para um propósito. Escolheu o ser humano para um propósito. Sua ligação cortou. A internet está travando. Travou. Voltou. Pronto. Me ouve bem? Tudo bem, ouve. Então, dentro desse conflito social, eu coloquei algo no meu coração. Porque quando eu percebi todo o conflito, isso vai muito da força de vontade do ser humano. Por isso que na sociedade a gente tem algumas dificuldades das pessoas que percebem esse ciclo social com alguns conflitos, e alguns tendem a usar essas dificuldades para se tornarem pessoas amargas, pessoas com distúrbios familiares. Mas lá em casa eu percebi que mãe e pai deram as mãos para enfrentar os desafios. E vendo essa força de vontade deles, eu disse, eu acredito na força da família, e mesmo eles tendo um pensamento religioso distinto, mas a minha mãe... Tô ouvindo. Ouve-me. Tô conseguindo ouvir, de boa. Pronto. A minha mãe continuou ensinando-me a palavra. A palavra. Isso formou em mim o caráter cristão, viu, Danilo? Formou em mim o caráter cristão. E eu digo sempre que uma vez que Cristo é formado em nós, isso basta. Cristo formado em nós, isso basta. O segredo é Cristo ser formado em nós. E Cristo foi formado em mim. Isso ainda na minha adolescência. Meu sonho era ser jogador profissional de futebol até os 12 anos de idade. Tinha o sonho de ser jogador camisa 9, era meu sonho, torcedor do Flamengo, Jesus. Então, esse era o meu sonho. Tinha como figura principal o Romário. Então, essa era o meu maior sonho, até conhecer literalmente quem era Jesus. E conheci numa experiência fenomenal, em uma revelação muito forte, que Cristo se revelou diretamente a mim e me mostrou o quanto foi lindo o projeto e o porquê ele me deu vida, mesmo que todos diziam não ter condição daquela criança sobreviver. E eu renasci de uma forma muito especial e Deus me deu saúde. E eu nasci com 1,2 kg, hoje eu estou aqui pelejando para segurar o peso, que não tem sido fácil.
Então, Deus, ele é soberano. Aos 12 anos, começou literalmente a minha chamada espiritual. Eu nunca tive uma infância... Olha aí, ó, o pessoal está falando aí do Flamengo, viu? Ah, logo Flamengo. O pessoal só falou do Flamengo aqui, pronto. Aí eu acho que a live vai subir agora, viu? Se falasse do Vasco, não ia prestar, não. Mas falou do Flamengo. Eu acho que ela é vascaína, parece, viu? Então, aos 12 anos começou a minha chamada espiritual e chamou-me de uma forma muito, muito forte. Eu fui aquela criança, uma criança sanguínea, quando já cresci com aquele temperamento um pouco mais à vontade, querendo ser aquele homenzinho já um pouco mais livre, querendo fazer as coisas um pouco mais já jovem. E você sabe que o pai é aquele pai mais rústico, querendo segurar o tempo todo, segurando a corda. Então, com 12 anos, eu queria já me sentir um pouco mais à vontade, mas meu pai muito... Voltou, Danilo. Eu estou falando, eu apanhei muito nessa vida, meu pai... Eita, quando eu lembro das histórias, eu não brincadeira. Já tomei umas chibatadas boas, mas às vezes eu sempre corri, hoje ele fica todo constrangido, mas meu pai, o senhor, não foi brincadeira não, o senhor foi demais, mas um ser humano maravilhoso que amo demais, meu pai amo demais, o homem que me tornei, ele é o responsável, o caráter, a moral, ele é o responsável por tudo isso. Então, a chamada começou aí, com 12 anos de idade. A partir daí, eu comecei a entender o que era mundo espiritual. Mundo espiritual. E fui chamado para, a princípio, congreguei no início da minha fé em uma igreja pentecostal pelo rádio, aceitei Jesus por um programa de rádio. Então, à meia-noite, tinha sempre esse programa no rádio, e eu aceitei Jesus com minha mãe, através de um programa radiofônico, e através de um pregador que pregava esporadicamente, com alguns trechos gravados. No programa do rádio, eu disse, Jesus, eu quero ser igual a esse pregador. E ele era muito espontâneo, uma mensagem muito bem esboçada. E eu disse, Jesus, eu quero ser igual a esse pregador, eu quero pregar igual a ele. Só que, Danilo, eu tinha um grande problema. Devido ao peso que eu nasci, eu não sei se isso tinha alguma coisa a ver. Na época, eu não fiz exames para detectar o problema, mas eu tinha problema nas minhas cordas vocais. Eu falava 5 minutos e já perdia completamente a minha voz. Perdia completamente. Então, quando eu começava a pregar, começava a falar 5 minutos, a minha voz desaparecia. Então, o sonho de ser um pregador começou a se esvair. Isso me trazia uma angústia muito grande. Mas, aos 13 anos, o Senhor tocou literalmente nas minhas cordas vocais e foi ouvindo esse pregador, chorando, eu estava chorando, através das vias sonoras do rádio. Pastor Odair Gomes, não esqueço, pastor Odair Gomes, e estava na zona rural com meu pai, estávamos no labor rural, e eu lembro que eu estava escutando um hino, depois do flash da mensagem, e isso eu ouvi a mensagem do pastor Odair na noite, pela manhã nós fomos para a zona rural trabalhar, e ouvi uma canção, o hino lembro até hoje, foi da Lauliette, o hino Palavras.
Quando aconteceu esse hino, Deus falou comigo. Qual foi o hino, pastor? Estou te levando, hino Palavras da Lauriente. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Esse hino marcou a minha vida. No meio do campo, trabalhando com meu pai, Jesus falou comigo: eu te chamei desde o ventre da tua mãe para ser pregador da minha palavra. Caí com o rosto em terra. Caí com o rosto em terra. E ali Deus marcou a minha vida para sempre. Porque nunca mais eu fui a mesma pessoa. E foi naquela semana que Ele restituiu completamente as minhas cordas vocais. Então você está falando aqui, meu filho, com um milagre. Eu sou um milagre nas mãos de Deus. Eu prego a Jesus, o Evangelho, não porque sou pastor. Não, eu prego o Evangelho porque eu sou um milagre nas mãos do Senhor Jesus. Então, todos os dias que eu abro a minha boca para falar de Jesus, eu falo com muito entusiasmo, com muita alegria, com muito fervor. Pregar é a minha vida. Pregar é o meu maior milagre. Pregar é a minha maior força, a minha maior vontade. No dia que eu não conseguir mais pregar o Evangelho, eu não sirvo para mais nada. Porque eu nasci para pregar. Eu só sobrevivo pregando, eu só vivo pregando. Porque isso é o que me traz alegria, é falar de Jesus. Porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. E a partir do momento que isso aconteceu, eu comecei uma trajetória espiritual muito forte, porque eu não sabia a dimensão que Deus iria me levar, mas no ciclo de oração de jovens, na minha igreja, na minha congregação, Deus usou a minha líder de jovens. Deus usou a minha líder de jovens. E disse assim: assim diz o Senhor para ti, prepara-te, porque eu estou te levantando. Pregoeiro da palavra. Aquilo tremeu-me as bases. Porque eu sabia o que Deus estava falando e quem é que estava na minha frente falando, uma menina cheia de Deus. E a partir dali, o meu pastor começou a trabalhar-me no discipulado para desenvolver o ministério da pregação. E vi isso rapidamente, Deus começar a trabalhar de uma forma muito especial. Em pouco tempo, eu já estava nos altares pregando a palavra de Deus, e a partir daí, Deus começou a mover sobrenatural. Aos 19 anos, eu já estava indo para a minha primeira congregação como dirigente, e a partir daí começou literalmente o labor pastoral. Um dos obreiros mais jovens do campo, e Deus me deu a oportunidade de começar a liderar. Com muito pouca idade, ainda solteiro, eu já estava liderando uma igreja. Logo após, Deus me presenteou com uma linda esposa, uma mulher que eu chamo de a mais bela desse planeta, uma moça muito bonita que, quando está do meu lado, meu Deus, parece que eu fujo até das galáxias. Então, e através da mesma, eu pude entender a perfeição do ministério e juntos nós trilhamos essa carreira pastoral no Estado. E eu lembro que todo esse processo nos trouxe até aqui, nos preparando para grandes momentos. E hoje eu te digo, meu filho, a vida pastoral, a carreira pastoral é algo prazeroso. Eu digo sempre que pastorear a igreja do Senhor é algo prazeroso, é algo glorioso. Entra aqui, minha filha, rapidinho. É algo prazeroso, é algo poderoso. Então, eu preciso que vocês entendam que estar liderando é algo sobrenatural. E que Jesus possa continuar guardando a todos os líderes, a todos os pastores dessa geração, porque pastorear é algo muito especial.
Isso é apenas uma introdução de uma grande história. Mas fique à vontade para você fazer a pergunta que você achar melhor. Mas antes disso, eu quero que ela apareça aqui na tela. A mulher mais bonita das galáxias, Jesus. Você vai ver como é que eu vou ficar bonito aqui quando ela aparece do meu lado. Olha lá, meu Deus. Pastora Luana, que saudade. Meu Deus. Paz do Senhor, minha irmã. Tudo bem, pastora? Tudo bem. Olha como é que eu Meu Deus, que saudade de vocês demais. Vocês são especiais demais. Meu Deus, que saudade de vocês demais. Igualmente, que bom te ver. Dá um abraço pro meu povo aí, viu? Pode deixar. Amém. Você também. Muito bem. Tchau. Renatinho já comentou aqui, Renato, ó. Os coraçãozinhos, saudades, Dani, Bruno. Muita saudade. Oh, meu Oh, meu Deus. Já fiquei emocionado. Olha, Renata. Olha as meninas. Olha. Jesus. Ó. Tá vendo? É nosso ouro. Ó. Guardado aqui. Olha, Dani. Tá vendo? Meu Jesus. Mas está guardado aqui, tá bom? Ó. Muito bem. Fique à vontade para fazer a pergunta. Estou aqui para Dimas. Caiu. A Caiu está na live, viu? Ei, Dimas! Um abraço. Pronto. Caiu tá na Eu queria live. que o senhor falasse. Caiu tá na live aí. Povo Tá de aqui Caiu também? tá na live. Olha, Poções, irmã Cíntia. Tá na live. Deus abençoe. Tô assinando aqui para eles. Não conheço alguns, outros não. Muito bem. Pastor, eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre o seu processo espiritual de crescimento mesmo. A gente sabe que é um processo doloroso às vezes, e o inimigo, quando vê que Deus tem um projeto, ele tenta nos derrubar, tenta nos tirar da presença, nos tirar do foco. Como é que foi para o senhor, tão jovem, e crescer nessa caminhada, nesse amadurecimento espiritual? Foco. Eu digo sempre, Danilo, que o jovem, por mais que ele tenha várias demandas, e hoje nós temos várias distrações. Na minha época, e estou falando aí de alguns anos atrás, não era diferente. Não era diferente. Nós tínhamos inúmeras distrações. Inúmeras. Agora, o jovem precisa ter um foco. Eu coloquei no meu coração, e tem muitos jovens da minha época, que hoje também estão no ministério, ou estão no ministério, que colocou um foco. Um foco. Eu vou servir a Jesus, vou amar a Jesus e vou abraçar a causa do ministério. Pensar na carreira pastoral, jovem. Gente, não é fácil não. Não é fácil. Quem chegou sabe que é um desafio muito grande. Mas Deus sempre vai preparar alguém para lhe ajudar. E eu tive pais, eu tive muitos pais na fé. Eu tive muitos pais na fé. E aqui eu posso citar alguns deles. Tá bem? Alguns pais na fé. Pastor Jair Ferreira Alves foi um grande pai na fé. Esse foi um dos líderes espirituais. Eu cito aqui Silvana Gonçalves, minha líder de jovens. Uma referência para minha vida. Como tenho gratidão por essa moça. Semiramis Oliveira e Giovano Lima. Uma referência espiritual. Me ajudaram muito. São pessoas que seguram as suas mãos e me elevam. Hoje tem aquelas músicas atribuladas, né? Aquelas músicas atribuladas, que diz que você não precisa de ninguém, que você... Não, esse não existe. Não esqueça, você precisa de alguém. Oh, glória! Precisa de alguém. E que você não precisa de ninguém, que ninguém... Você precisa. Nós precisamos sempre de alguém. Então, Com certeza. depois da Semiramis Oliveira, Deus me presenteou com o pastor Zósimo.
Só as ovelhas. Inclusive no meu, olha o que Deus faz, Dani. Olha o que Deus faz.